Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem no dia de hoje, assim desejo, assim intenciono. Hoje eu venho com mais uma aula, né? A aula do livro A Coragem da Verdade. Se você tiver interesse, veja na minha playlist. Aqui eu sigo uma sequência, né, de vídeos tratando desse livro, A Coragem da Verdade. E hoje eu venho com a aula do dia 14 de março de 1984. Foi a primeira hora, né? A primeira hora dessa aula. E dando uma continuidade, né, do que a gente já vem tratando nesse livro, que o Foucault ele trata sobre o cinismo e sobre a questão da verdadeira vida, ele vai dizer que o cinismo ele tem características comuns às práticas filosóficas da antiguidade, né, das escolas filosóficas. Tem características comuns a outras filosofias da época, né, da antiguidade grega, greco-romana. Entretanto, o cinismo causou, né, mediante as suas manifestações, repulsa, né, reprovações. Então ele vai dizer, né, desde a época helenística até o início do cristianismo, o cinismo ele tem essa questão de ser ao mesmo tempo familiar à filosofia, às filosofias da época, e ao mesmo tempo ser estranho, né? Ser uma espécie de alteração inaceitável da própria filosofia antiga, né? E aí o Foucault ele vai dizer, é uma espécie de espelho quebrado para os filósofos, é um espelho deformado, né? Onde a cara da filosofia aparece feia, é, é, é onde o filósofo ele deve se reconhecer, mas se reconhecer de uma maneira deformada, né? Uma deformação violenta, ele vai dizer, né? Dentro da própria filosofia. E aí, o, o, o cinismo, a característica do cinismo é que há, sim, essa retomada da questão da coragem da verdade. Mas não é a mesma coragem da verdade que a filosofia vinha vivenciando anteriormente, né? Ele até trata no início do livro sobre a coragem da verdade, podemos ver isso nos vídeos passados, nos discursos, né? A questão da coragem da verdade, do falar francamente, inicia pela ousadia que o filósofo ele tinha, né? Perante a política, perante a assembleia, né? Perante o príncipe. Então, o homem político, né? O filósofo que falava a verdade perante a assembleia, perante o príncipe, esse filósofo, ele corria perigo de vida. Isso foi tratado no início do livro. Então, era uma bravura política, né? Então, era um discurso, através do discurso é que havia essa coragem da verdade. E a outra forma da coragem da verdade é a ousadia socrática, né? A parresia socrática, que consiste em fazer as pessoas perceberem, enxergarem, né? Que o que elas pensam saber, né? Elas na verdade não sabem. E assim essa parresia socrática faz o sujeito reconhecer, né? Reconhecer que o que eles julgam saber não é real, né? Não consiste na verdade. E que eles devem assim cuidar da própria vida, né? Cuidar de si. Mas isso também, assim como nas assembleias, perante o príncipe, causava perigo de vida para o filósofo. O filósofo ele arriscava a própria vida para isso, né? E só que quando o cinismo ele surge, não se trata de um discurso, certo? Mas sim a própria vida, é a própria vida do filósofo, né? Não é simplesmente um discurso verdadeiro. A vida é a vida como verdade, a vida ela é verdadeira. Então, o cinismo ele colocou a questão, né, que a qual a prática filosófica ela não se distancia da vida, né? A filosofia ela é o próprio exercício de vida, é uma prática
que exercida na própria vida, né? A vida, ela tem que ser praticada como uma vida verdadeira, uma prática da verdade. E como é então essa vida, né? Então é sobre isso que o cinismo ele vai tratar, né? Ele vai se colocar. E aí o Foucault ele vai dizer que durante a história da filosofia, essa questão da verdade, ela vai ser apropriada pelo discurso científico, né? Ele vai dizer que a filosofia ela vai se encaixar como o discurso verdadeiro, vai ser direcionado para a questão do discurso científico, da verdade científica, e vai se dissociar da questão da vida verdadeira, né? Da vida filosófica, da vida filosófica como modalidade de vida, né? E outro fator também que dissociou a vida filosófica, o pensamento filosófico, né, a vida verdadeira, a vida como exercício da verdade, foi a, a reapropriação que o cristianismo ele fez, né, através do ascetismo cristão, o ascetismo religioso, né, que ele tomou para si, ele capturou essa verdadeira vida, né, essa vida que poderia na antiguidade ser chamada de vida filosófica. Ele se reapropriou dessa forma, né, foi reapropriado pela religião. Então teve assim um desaparecimento dessa verdadeira vida, né, que seja através da prática científica, que era o acesso à verdade, né, como também na prática do ascetismo religioso, né, foi capturado assim, esse discurso, essa forma essa modalidade de vida. Então, mas o Foucault ele vai dizer que durante a história, né, da filosofia, ela não foi eliminada totalmente do pensamento ocidental, certo? Essa questão da vida verdadeira, ele vai dizer desde o começo do século XVI até o século XVIII. Aí ele vai falar de Spinoza, né? Ele vai dizer que Spinoza, ele coloca bem essa questão da vida filosófica. Ele vai ter uma prática de vida filosófica, né? Ele reivindica o projeto fundamental de levar uma vida filosófica, na reforma do entendimento, né? Diferente do Leibniz, que ele não vivia como uma vida puramente filosófica, né? Como era o caso de Spinoza. O Leibniz não, ele vai dizer, ele exercia outras atividades, ele foi bibliotecário, diplomata, político, administrador, né? E aí ele não tem assim uma vida verdadeira, uma vida filosófica como modalidade de vida, como foi o caso de Spinoza, né? Mas ele tem uma vida moderna. Então Foucault, né, interessado nessa questão da vida filosófica, da verdade como prática de vida, né? Já que, como já falei, essa vida filosófica, a verdade, ela foi anexada ao saber científico, né? E desprezada na filosofia a modalidade de vida filosófica. O Foucault ele foi então se interessar por estudar o cinismo. E ele foi estudar alguns textos, né, da antiguidade para saber como é que eram tratados nos textos nos 2 primeiros séculos da nossa era, né, como os cínicos eles pensavam essa vida, né, essa vida verdadeira. E aí o Foucault encontrou alguns elementos, né, muito comuns nos textos que ele estudou, que é a preparação para a vida, né, como os cínicos como eles tratavam essa questão da preparação para a vida. Então, ele vai tratar sobre isso, né? Ele vai dizer que alguns textos tratados por Diógenes, né? Ele diz que é importante estudar, né? Se debruçar apenas por questões que são úteis para a vida, né? Os cínicos, por exemplo, criticavam os músicos que ficavam muito preocupados em afinar os instrumentos, mas não sabiam afinar a própria alma, né? Os gramáticos que estudavam como eram os modos de Ulisses,
mas negligenciava os próprios modos, os próprios modos de ser, né? Tem uns que estudavam, ele vai dizer, a ordem cósmica e esqueciam de estudar a desordem interior, né? E também outros preceitos que o Foucault encontrou nesses textos antigos da filosofia que tratavam dos cínicos, por exemplo, ver se a pessoa tomava aqueles preceitos ou aquele seu discurso realmente como uma prática de vida. Por exemplo, aqueles que desprezavam a riqueza, mas tinham inveja dos ricos, né? Essa contradição. Aqueles que criticavam quem oferecia sacrifícios aos deuses, mas se entupiam de porcarias durante esses mesmos sacrifícios, né? Então, ele foi ver essa maneira, né, de cuidar de si, de olhar para si, de pensar sobre si mesmo. Era a característica, né, dessas práticas cínicas. Então, retomando a aula passada, né, quando o Foucault ele vai falar sobre a questão do trocar a moeda, né, trocar o valor da moeda, reavaliar a moeda, né, como no oráculo de Delfos vai propor a Sócrates sobre o conhecimento de si, né, sobre a questão do conhecimento de si, e para Diógenes, para ele reavaliar a moeda, né. Então, Foucault vai tratar, o que significa isso, o que significa reavaliar a moeda. Na verdade, pensar, certo, o pensamento verdadeiro sobre si mesmo. É reconhecer a opinião falsa que temos sobre nós mesmos. Ao mesmo tempo, a opinião falsa que os outros têm de nós mesmos, né? É reconhecer a si, né? Esse reconhecimento de si é ao mesmo tempo um conhecimento de si, um cuidado de si. E é assim que a vida ela se torna verdadeira, né? Uma existência verdadeira. E foi por ter esse conhecimento de si que Diógenes pôde ter um confronto muito conhecido com Alexandre, né? O Grande, onde o próprio Alexandre ele chega para falar com Diógenes e ele diz assim: se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. E Diógenes diz: se eu não fosse Diógenes, eu seria Diógenes, ou seja, o verdadeiro rei, certo? Então, por que que o Diógenes ele fala isso, né? Exatamente porque ele trocou a verdadeira moeda. E o que é trocar a verdadeira moeda? É ele reconhecer que ele era o rei, o senhor de si, livre, né? Trocar moeda, na verdade, significa, se trata, quer dizer, de trocar o costume, né? Trocar as regras, trocar os hábitos, trocar as convenções, aquilo que a sociedade valoriza e trocar aquilo que é valorizado pelas sociedades, né? Porque para os cínicos, uma verdadeira vida, né, é a vida independente, é a vida livre, ou seja, uma vida de cães, como os cães. Por que o cão? Porque o cão ele não tem pudor, né? Ele faz o que ele tem de fazer, ele faz aos olhos de todos. Ele não tem que esconder nada. Eles são indiferentes, né? Ele nada se prende, nada quer e contenta-se com o que tem. Né? Não tem outras necessidades além daquelas necessidades imediatas, que pode satisfazer imediatamente. Né? Então é uma vida que também é uma vida que late, é uma vida capaz de lutar, de brigar contra os inimigos. É uma vida também que é capaz de reconhecer, né? Através do faro, né? Aqueles que são bons e aqueles que são maus. Ou seja, os amigos e os inimigos, né? Os falsos e os verdadeiros. É uma vida de guarda, né? Também é uma vida que se propõe a guardar os outros, proteger e salvar os outros, né? É uma vida, é uma vida verdadeira. Por quê? Porque diferente das convenções sociais, dos valores, né? Dos hábitos coletivos, a vida cínica, uma vida de cão, é uma vida não dissimulada. É uma vida independente, reta, né? Uma vida soberana, soberana de si, escandalosa e de combate, né? E senhora de si.
Por isso o Diógenes é o verdadeiro rei, né? E aí está o que se trata essa questão da alteração da moeda que eu falei na aula passada, né? É a própria existência, né? É mudar o valor, é não, é não estar vinculado aos falsos valores sociais. Então o cinismo ele colocou a seguinte questão, né? A vida para ser verdadeira, ela deve ser outra vida, né? Ou seja, radicalmente outra vida, viver de outra maneira, uma ruptura total com todos os pontos da existência comum dos homens da vida tradicional. Aqui, né, se coloca essa questão, né, porque é bem diferente da forma platônica, né, neoplatônica de pensar. Por quê? Porque o platonismo havia essa necessidade de cuidar da vida, né, cuidar da alma, visando o outro mundo, né, outro mundo que se deve aspirar através de uma ascese. Né? Havia esse cuidar da vida para uma ascese, como condição do outro mundo. No cinismo, cuidar da vida na realidade uma vida como obra de arte. Bom, gente, eu finalizo por aqui. Eu agradeço por quem assistiu. Logo estarei com outras aulas. Muito obrigada.